o uso do HCG no processo de emagrecimento rápido, seguro e duradouro. Não existe limite de idade. A tolerância ao protocolo é excelente. O emagrecimento é sempre seguro, agradável e cômodo. Há uma melhora substancial do contorno corporal. Uma nova verdade científica não triunfa convencendo seus oponentes e fazendo com que vejam a luz, mas porque seus oponentes eventualmente morrem e uma nova geração cresce familiarizada com essa nova verdade. Max Planck, um dos pais da física quântica. Em 1954, o Dr. Simmons, um médico inglês, trabalhava na Índia com casos de síndrome de Froelich. Deixa eu explicar para vocês o que é síndrome de Froelich. Síndrome de Froelich são indivíduos do sexo masculino que têm um corpo parecido com mulher, quadril largo, cintura fina, órgãos sexuais não desenvolvidos e têm um fenômeno de criptorquidia, ou criptorquia, onde o testículo não desce. E um dos modos de você fazer o testículo descer, nos chamados fat boys, era dando para eles gonadotrofina coriônica humana. E o testículo desce. Vocês vão entender daqui a pouco por que desce. Então o Dr. Simmons percebeu que esses pacientes chamados fat boys, quando recebiam o HCG para descer o testículo, eles perdiam a gordura no quadril, eles mudavam o contorno corporal e eles emagreciam sem flacidez. E isso atinou para ele. Será que a gente não pode usar isso para emagrecer? E isso, com 40 anos de estudo sobre o assunto, começou aqui. Uma coisa que não tinha nada a ver com isso, que era a criptorquidia, ou criptorquídia. Em 1954, ele publicou esse livro, já com mais de 20 anos de experiência. Ele publicou o livro pela primeira vez em 1954. Libras e medidas. Pounds and inches, traduzindo seria libras e medidas, porque tanto o que você emagrece de peso, você perde medida. É proporcional. Tá? Então ele lançou isso aí com um tratamento original de HCG para tratar obesidade. Existem vários livros na literatura. O que eu recomendo para vocês, esse aqui, é de 2 pacientes, não são médicos. Eles pegaram o livro do Simmons, que é complicado, que é grande, que é técnico, e traduziram de uma forma que qualquer pessoa consegue entender, de uma forma lúdica e espetacular, que eles fizeram. Muito bonito mesmo. E existe um outro muito interessante, que mostra como é que você faz, depois que você emagrece, por que 70% não engorda mais e por que 30% volta a engordar. O que você tem que fazer para não engordar, depois que você fez a dieta. Estranho, eu dobrei a ingesta das novas batatas saudáveis do McDonald's e continuo aumentando de peso. É o grande problema que tem no mundo hoje, é a diabesidade. A diabesidade é uma combinação de diabetes com obesidade. Coitado, o próprio Davi ficou obeso. Desenvolveu síndrome metabólica, você viu que o pênis diminuiu de tamanho, né? Porque agora tem a parte hormonal do processo, desenvolveu ginecomastia, e isso é o grande problema do mundo hoje, né? Mais afeta o mundo. Até bem pouco tempo atrás, a gente acreditava que o índice de massa corpórea era o jeito de controlar isso. É bem óbvio que essas duas pessoas têm corpos bem diferentes, mas podem ter o mesmo índice de massa corpórea, porque o índice de massa corpórea é o peso dividido pelo quadrado da altura. O índice de massa corpórea não determina a composição corporal. Esse cara aqui foi o homem mais forte do mundo, sei lá, deve ter uns 7% de músculo, de gordura, e isso aqui é uma pessoa obesa com obesidade mórbida. Eles podem ter o mesmo índice de massa corpórea. Então, a primeira mensagem que eu quero passar para você é que índice de massa corpórea não determina composição corporal. Se você observar, com o passar dos anos, 1990, 1998, 2007, a coisa está só piorando. A obesidade está tomando conta do mundo.
Nos Estados Unidos, hoje, o estado menos doente, é o Colorado. E o estado mais doente é o Mississippi. 31,6% dos habitantes do Mississippi hoje são obesos. Mais de 60% têm sobrepeso. 31,6% são obesos. Enquanto que no Colorado, 18,4% são obesos. Colorado é o estado menos doente e o Mississippi é o estado mais doente. Mas se você observar, você vai ver que a obesidade cresce e a diabetes cresce. Por isso que hoje criou-se uma doença, cada vez mais discutida desse jeito, que se chama diabesidade, que é uma combinação de diabetes com obesidade. E você vai ver que a gonadotropina coriônica atua nos dois. Ela atua na parte diabética e ela atua na parte de obesidade. Então, a gonadotropina coriônica humana é uma glicoproteína hormonal produzida pelas células trofoblásticas sinciais dos líquidos maternais. Ela começa no 7º dia de gravidez, ela já começa a ser produzida, 25 microunidades por ml. Da 8ª à 11ª semana vai até 50 mil por ml. Uma mulher grávida chega a ter no seu corpo mais de 1 milhão de unidades de HCG. E é o único hormônio que é exclusivo da gravidez. Quando se faz o teste para ver se a mulher está grávida ou não, na urina ou no sangue, o que se está detectando é o HCG, é a gonadotropina coriônica humana. A gonadotropina coriônica humana, ela foi descoberta em 1927, e ela tem dois componentes, a subunidade alfa, que tem 14.500 kilodaltons, e a unidade beta, que tem 22.200 kilodaltons. Efeito similar ao hormônio luteinizante, sua aplicação não é recomendada durante a menstruação. Então, essa é a primeira coisa. Você já começa a pensar aí. Uma mulher que vai menstruar, como é que eu faço para fazer a dieta dela? Porque durante o período que ela estiver menstruando, durante o período menstrual, ela não vai poder fazer uso do HCG. Nós vamos entender como é que faz isso aí. Você já guarda isso. Manter o corpo lúteo durante o primeiro trimestre de gestação, inibindo a ovulação e a menstruação, manutenção calórica do feto através da gordura anormal. Existem 3 tipos de gordura no corpo. Isso aqui só atua sobre a gordura anormal. Você vai entender daqui a pouco o que é gordura anormal. Coletado de urina de mulheres grávidas pode ser usado por outras mulheres para o tratamento de fertilidade. Foi assim que começou o uso disso, descoberto em 1927. Pode estar presente no sangue do homem com câncer de testículo. Apesar de ser um hormônio exclusivo da gravidez, quando você detecta isso em um homem, não é porque ele está grávido, não. É porque provavelmente ele tem câncer de testículo. Pode ser usado no tratamento da obesidade e sobrepeso, o emagrecimento anabólico, é um conceito novo. Por que é anabólico? Porque você não tem diminuição de massa magra, você só perde gordura e, consequentemente, você não tem flacidez. É bem diferente do que o emagrecimento que vinha até agora. Ele estimula o T3, diminui o T3 reverso, aumenta os níveis de testosterona no homem, tá? Aumento da massa magra sem flacidez. O protocolo original de Simmons, que é o que ele estudou durante 40 anos, que dá certo, tem 8 modificações dele na literatura que eu encontrei, mas eu vou apresentar para vocês o original, que tem 40 anos de experiência. Ele pegava poliofilizado, mais a substância diluente, ele injetava 125 unidades por dia intramuscular ou subcutâneo, não faz diferença nenhuma, e a dose intramuscular subcutânea por 37 dias seguidos. É assim que ele começou. Nós vamos ter um critério aqui de 23 e outro de 37, que você vai aprender daqui a pouco. O resultado esperado, segundo Simmons, é perder de 350 a 500 gramas por dia, em média. Tá? Alguns perdem mais, outros perdem menos. Os homens perdem mais que as mulheres, em geral. O protocolo original de Simmons era pesar toda manhã, antes do café da manhã, 125 unidades por dia, exceto durante a menstruação na mulher. Até a terceira aplicação, fazer uma alimentação normal, até pelo contrário, estimular que coma mais gordura. Tá?
A partir da terceira aplicação, 500 calorias por dia, continuando até 72 horas após a última aplicação. Você vai dizer assim, mas se eu fizer uma dieta com 500 calorias, eu não emagreço? Emagrece. Só que primeiro você vai ter fome. Aqui você não tem. E segundo, o dia que você terminar a dieta, você vai engordar de novo. Aqui 70% a 80% mantém o peso. Terceiro, quando você emagrece com a dieta de 500 calorias, você termina flácida. E você perdeu massa magra. Aqui você perdeu gordura. Então as diferenças são dramáticas, né? Não é a mesma coisa, não. Por 3 semanas após o término do HCG, amido e açúcar são proibidos. Tudo isso nós vamos explicar em detalhes. A dieta hipocalórica, ela não é só hipocalórica, ela é hiperproteica, ela é hipolipídica, ou seja, com muita proteína e praticamente nenhuma gordura, e ela é muito baixa em carboidratos. Então ela é baixa em carboidratos, ela é baixa em gordura, ela é alta em proteína, e ela é de 500 calorias por dia. Ela tem essas características. Então não é qualquer dieta hipocalórica, é uma dieta hipocalórica específica. Quero que você entenda isso, não é qualquer dieta hipocalórica que resolve isso, não. Não, eu vou tomar o HCG e vou fazer 500 do meu jeito. Do seu jeito, você provavelmente não vai perder quase nada. Você tem que fazer com a dieta que ele criou, porque deu certo com 40 anos de pesquisa. O que é permitido, o que é proibido? O único edulcorante permitido é estevita. Nenhum outro adoçante. Tempero, você vai usar um suco de limão pela manhã. O suco de limão pela manhã vai funcionar como inibidor da bomba de próton. Então você acorda, espreme um suco de limão, um limão inteiro, num copo d'água e bebe. O sal deve ser integral, pode usar pimenta, pode usar vinagre. A água de boa qualidade, recomenda água mineral, uma média de 8 copos por dia. Isso é religiosamente, não é que eu vou tomar mais água. Você tem que tomar 8 copos por dia. Você tem que fazer uma superidratação. O café e o chá é totalmente liberados, à vontade, contanto que seja adoçado com estevita. E o tempo ideal de tratamento é de 40 dias para um tipo de protocolo e de 26 dias para o outro tipo de protocolo. Quanto é que você determina? Um paciente entrou no seu consultório, você vai fazer 40 dias ou vai fazer 26 dias? Vai depender se ele quer emagrecer mais ou menos de 15 quilos. Se ele quer emagrecer 15 quilos para baixo, a tendência é o 26 dias. Se ele quer emagrecer mais de 15 quilos, a tendência é fazer os 40 dias. Às vezes ele não emagrece só na primeira aplicação. Tem pacientes que eu vou mostrar para você aqui que emagreceram 30 quilos. Mas eles fizeram 2, 3 vezes o processo. Tá? Não é uma coisa, não é a varinha mágica que resolve tudo. A obesidade mórbida, que é os casos onde o índice de massa corpórea é acima de 40, é assim que é a definição, deve-se prevenir eventos tromboembólicos com dipyridamol, 75 mg, e natoquinase. Isso aqui já é recomendação minha, porque ao invés de você ficar tomando várias vezes dipyridamol, você faz uso de natoquinase, que não tem efeitos colaterais. Protocolo original do Siemens. A vida média do HCG é de 36 horas, portanto, a aplicação diária irá gerar um efeito cumulativo. A reaplicação diária de 125 unidades internacionais estabiliza os níveis em 72 horas. Isso é palavras do Dr. Siemens. O protocolo modificado de Siemens. Aplicar 125 unidades de segunda a quinta-feira. Um jeito é o paciente vir ao seu consultório, você que vai decidir como é que você vai fazer isso. Você guarda na geladeira, você vai ver que depois que você mistura, é mandatório que você põe na geladeira. Ele vem ao seu consultório de segunda a quinta. Na sexta-feira ele toma 180 unidades e ele não toma nada no sábado e no domingo. Esse é o injetável, é um jeito de fazer. Tá? Aumenta a tolerância à dieta hipocalórica por um efeito hipotalâmico, a pessoa não tem fome. Aumenta a manutenção da perda de peso, eliminando o efeito sanfona. Perda das gorduras anormais, localizadas em áreas difíceis de ser reduzidas. 125 unidades mais 500 calorias. Quilos e centímetros. Modifica o contorno corporal. O HCG não é uma varinha mágica.
A dieta é apenas um procedimento auxiliar, ou seja, só fazer, né, Marlene? Só fazer a dieta não é suficiente. O HCG atuando a nível hipotalâmico pode corrigir a desordem diencefálica de base e, por conseguinte, o metabolismo do tecido adiposo. O Dr. Siemens pensava que a obesidade era uma doença hipotalâmica. E para você curar a obesidade, você tem que ter uma ação diencefálica. Então, por isso que ele chama a cura da obesidade. Por isso que ele mostra que, nos casos dele, 80% não voltavam a engordar. Porque ele havia curado. E se aqueles que não curavam, na segunda vez, curavam. A perda de peso é superior nos pacientes tratados que nos do placebo. Foi feito estudo duplo cego, comparado, do Asher Harper. O HCG tem uma ação sobre o metabolismo do tecido adiposo, com um efeito inibitório da lipogênese, diminui a atividade da glicose 6-fosfato, aumenta a oxidação de gorduras, o japonês fez isso, e a liberação de ácido graxo livre. Todos esses estudos estão disponíveis na literatura para mostrar que aumenta o metabolismo do tecido adiposo, diminui a atividade da glicose 6-fosfato, aumenta a liberação de ácido graxo livres, etc. Aqui mostra para você, por exemplo, uma mulher que começa com 45% de gordura e com o passar do tempo ela chega a 15% de gordura. E aqui o caso de um homem que começa com 35% e chega a 8%. Esses dados aqui são representativos, mas isso existe. Se você procurar na literatura com HCG, você encontra casos como esse. Inclusive, você vai encontrar filmes como esse no YouTube. Como, por esse exemplo, esse aqui, ó. Essa mulher aqui, ó, você vai ver que o emagrecimento que ela vai ter, ela vai emagrecer quase 22 quilos, 21,5 quilos. Ela não sabia mais o que fazer, desesperada, pediu a Deus uma inspiração. E Deus deu para uma colega dela, falou para ela sobre o HCG. Ela acredita que seja uma mensagem que veio de Deus para ela. Então ela resolveu fazer essa experiência. Igual a essa, tem muitos na internet. Então ela resolveu fazer essa experiência, e aí você vai ver aqui o que vai acontecer. Ela vai mostrar para você como que ela era, está aqui, ó, e como que ela ficou 22 quilos mais tarde. Entendeu? E você vai ver que não tem nenhuma flacidez. Tem flacidez nenhuma. Isso aqui é o bonito da dieta. Quando termina, não tem flacidez. A proteína fica. Está aqui o que ela emagreceu do dia 28 de janeiro ao dia 19 de agosto. O trabalho mostrando as duas fotos e comparando. Ela fez um round disso aí. Aqui estão todas as medidas dela, o que ela perdeu de medidas, porque isso é outra coisa importante. Ela perdeu mais de 20 centímetros de medida, tá? Isso é outra coisa fundamental, porque não perde só peso, perde o peso onde precisa perder, e a medida. Você está vendo ela aqui antes, você está vendo ela aqui depois. 22 quilos mais leve. Igual como isso aí, você vai encontrar na YouTube casos e mais casos e mais casos de pessoas que descrevem, ó, hoje é o meu primeiro, ela está mostrando aí que as roupas ficaram largas, ela teve que comprar roupa nova, entendeu? E como é que ela fez, como é que ela fazia, como é que ela aplicava, ela vai contando a história dela direitinho, ela mesmo tirando foto dela, e daqui um pouquinho você vai ver as fotos diferentes, aqui é como ela ficou no final, quando ela chegou, você vai ver que tem uma balança aí, que vai mostrar ela com 115 quilos, 115 pounds, 115 libras, tá? Aqui ela está com 117 libras, mostrando como é que a roupa ficou larga, continua ficando, ela vai comprando. Aqui ela atinge os 115, ó, que era a meta dela, certo? Que é uma das coisas que o paciente tem que ter uma balança no banheiro, para medir, para pesar toda manhã. E aqui mostra, acabou, que pena. Mostra toda a história dela ali. Aqui é outro, casos como esse você tem, todos eles têm essa característica. Você não encontra flacidez no emagrecimento. Eu não sei se você já viu pacientes que perdem 20, 30 quilos, como é que fica o corpo na hora que tira a roupa. É uma coisa horrível. Aí tem que fazer cirurgia plástica, etc. O que não é o caso aqui. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, você tem que experimentar. O que é importante aqui você entender é que os adipócitos podem funcionar de forma diferente, dependendo do tipo de gordura que pertencem.
Tem 3 tipos de gordura no nosso corpo. Tem a gordura estrutural, que você não deve perder. É a gordura que protege o órgão, em volta do coração, em volta do fígado. Está protegendo.